Olá, bem-vindo para nossa usual análise de price action. Hoje, dia 14 de janeiro, são 17 horas e 56 minutos, faltam 4 minutinhos para as 18 horas. Olha só, hoje o Ibov fez aquilo que nós esperávamos que ele ia fazer no estudo semanal. Ele faz um sweep de liquidez. Ele atacou o fundo anterior, só que ele não teve fluxo, ele não teve fechamento abaixo do fundo anterior. Isso dá um alento, isso mais ou menos que é um sweep, é um papa stop, isso pode ser que seja um prenúncio de algum tipo de repique. O dólar cumpriu com o viés de ontem, né, que era atacar a mínima, e o índice futuro quebrou a estrutura primária anterior dos 60 minutos, só que ele já demonstra fraqueza, também está deixando uma sombra. Vamos para o gráfico? Olha aí, o Ibov na tela. O que eu falava para vocês? Esse fundo aqui, no dia 3 de janeiro, essa última queda, nós tivemos essa Twin Tower e essa aqui é a referência de ataque. Olha o que ele fez. Ele atacou, só que ele está deixando uma sombra. Tá vendo aqui, ó? Esse swing low, ele foi, atacou, mas ele voltou. Então, essa figura de fundo, realmente, ela não produziu uma reação imediata, mas essa manipulação pode ser que a gente veja alguma tentativa do Ibov e suas principais ações, seus principais papéis, tentarem um ataque nesse swing high, talvez até um reequilíbrio neste Fair Value Gap aqui. Então, novamente, abrindo um pouco o gráfico para a gente poder olhar isso, olhar a floresta, né? Lembrando que ele está numa zona de suporte e isso pode fazer diferença. O dólar no diário, lembra que ele bateu nessa resistência ontem, acabou fazendo um sweep de liquidez nessas máximas idênticas aqui e voltou. O viés de ataque era a mínima, tá vendo? Ó, ele atacou a mínima e está fechando abaixo da mínima. Qual é o viés de amanhã? Segue ataque à mínima por conta desse fechamento forte. É diferente deste fechamento. Ele atacou a mínima, só que fechou acima. Qual é o viés de ataque para amanhã? Atacar a máxima. Então vamos olhar no dólar, o price action aqui nos 60 minutos. Ontem nós tínhamos a possibilidade dele fazer o segundo ombro aqui ou continuar para poder quebrar essa perna de estrutura de baixa. Ele acabou não quebrando essa perna aqui, mas está muito próximo, né? Se a gente olhar mais de perto, pelos 5 minutos, nós podemos observar que todo o teste que ele fez na VWAP deu venda. E a venda principal foi quando ele perdeu esse segundo topo, justamente no 7,5, que veio até o 111, uma bela venda aí de 36 pontos, tá bom? O índice, o price action do índice, como eu havia mostrado, né? Esse ponto era o ponto de quebra da estrutura primária dos 60 minutos. Ela vinha lá de cima, tinha esse movimento, fez a mitigação e agora, como houve a quebra desse fundo, o choque, a mudança de característica que estava lá em cima vem para este ponto, porque esta é a nova estrutura de baixa, essa é a nova estrutura primária. Agora, o que a gente espera? Que algum short term high seja rompido com contundência para que a gente marque o limite da estrutura. Por enquanto, essa estrutura ela está em desenvolvimento, ela está em expansão. O price action, ele teve uma venda muito boa aqui no 7,6 que veio até o 111, nós podemos ver isso nos 5 minutos. Onde é que a gente pegou, pelo menos eu, onde é que eu peguei essa venda, né? Eu peguei essa venda neste Fair Value Gap, quando os 5 minutos fechou, fez esse candle, voltou dentro deste Fair Value Gap e aí teve uma venda até o 111. Por que eu vendi nesse ponto? Se você analisar dessa máxima a essa mínima, eu tenho um Fair Value Gap. Só que esse Fair Value Gap ele deveria servir de suporte, tá? Então ele entra aqui na força do dia, vai lá testar o preço de abertura, só que olha a força com que ele devolve praticamente 3 candles depois, né? 3 períodos depois. Então isso aqui marca uma força de venda. Teve uma rejeição aqui. Este Fair Value Gap que era suporte, ele virou resistência, ele foi invertido.
Isso aqui é chamado Inversion Fair Value Gap. Além do que, a gente tinha outro Fair Value Gap de resistência. Quando entrou nesse momento, eu levei até o 111. Depois disso, houve a rejeição. Lembra do Market Profile de terça-feira? Ele mostra falsos rompimentos. Embora houve um trade muito bom, mas foi um trade de explosão, um trade de momentum. Ele bateu num ponto onde os compradores reagiram e acabaram tomando naquele fundo anterior, produzindo uma sombra. Espero que você tenha gostado dessas dicas, desse price action. E não esquece de deixar o seu like, fazer um comentário nesse vídeo, se você está gostando ou não dessas dicas de price action, se você quer ver alguma coisa a mais, por exemplo, a Nasdaq. Eu estou operando agora a mesa proprietária, talvez se eu trouxer mais um gráfico aqui, o vídeo não fique tão longo, ok? Comenta aí, tá bom? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.